Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Faltava apenas uma semana para o dia mais importante da minha vida. Ou será que existe dia mais importante para uma mulher do que o dia do seu casamento? No entanto, eu não estava feliz, como seria o normal. Pelo contrário, naqueles últimos dias, eu andava simplesmente arrasada, perdida, sem rumo, sentindo vontade até de morrer. O sonho que eu havia acalentado durante tanto tempo e que estava prestes a se tornar realidade, acabou se tornando, por ironia do destino, de uma hora para outra, o meu maior pesadelo. Para ser sincera, eu já nem tinha mais tanta certeza de que haveria casamento. Uma simples descoberta mudou tudo. E puxando da memória, eu percebi que, dias antes dessa descoberta, aconteceu uma coisa que, de certo modo, passou despercebida aos olhos de todo mundo, inclusive aos meus. Se bem que na hora, eu realmente achei aquilo muito estranho. Mas foi uma coisa que me causou aquele desconforto, aquela estranheza na hora, e depois passou. Eu esqueci. E só depois é que eu me dei conta que aquilo ajudava a explicar o porquê do meu noivo ter tido aquela reação. Estávamos todos reunidos ali na casa do meu pai. Meu irmão, minha cunhada, eu, meu noivo, meu pai e minha mãe. Estávamos ali jantando numa boa, quando tocou o celular da minha cunhada. Coisa mais normal do mundo. Só que, em vez de atender diante de todo mundo, não. Ela foi atender lá no quarto. Sabe quando a pessoa parece que não quer que a gente ouça? Bom, até aí tudo bem. Só que, ato contínuo, meu noivo teve uma reação inexplicável quando ela voltou para a mesa. Sim, porque, convenhamos, se tinha alguém que devesse ficar intrigado com aquela atitude dela, era meu irmão. E, no entanto, quem se doeu foi o Ronei, meu futuro marido. Nem bem ela tinha sentado ali junto à mesa, e meu noivo, com a cara fechada, perguntou: quem era, Marlene? Ninguém, um amigo. Amigo? Mas que amigo? E por que você não atendeu aqui, na nossa frente? Eu achei aquilo muito estranho. Fora de propósito. Apesar disso, passado aquele momento, tudo voltou ao normal. E eu esqueci o incidente. Até porque quando que eu poderia imaginar? Achei estranho. Achei esquisito. Os outros ali presentes também devem ter achado. Fez-se um silêncio durante algum tempo, mas passado aquele momento, parece que todo mundo esqueceu, inclusive eu. Naquela sexta-feira, eu queria passar a noite na casa dele. Faltava tão pouco para o nosso casamento. Mas eu sentia tanta necessidade de ficar junto dele. Tanto que depois do jantar, quando ficamos sozinhos, eu comecei a me insinuar. Cheguei a provocá-lo, dizendo que estava morrendo de vontade de fazer amor com ele. Perguntando se ele ia me levar para sua casa, para a gente passar a noite juntos. Mas ele só desconversou. Não sei, eu senti que ele estava nervoso. Sabe quando a pessoa está tensa? Está preocupada com alguma coisa? Mas enfim. Apesar disso, não criei caso. No fim, ele acabou me enrolando, até que foi embora, me deixando ali sozinha.
Só que eu estava tão feliz com a proximidade do nosso casamento que nem liguei. Sim, porque, afinal de contas, daria uma semana, eu teria todas as noites para dormir a seu lado. Só que aí no sábado... No sábado, depois do almoço, fui para a casa dele esperá-lo chegar do serviço. Não era a primeira vez que eu fazia aquilo. Até porque a gente tinha combinado de passar no shopping para ver umas coisas para nossa futura casa. Foi o que combinamos. Resolvi esperá-lo no seu quarto, como aliás sempre fazia. Enquanto esperava, comecei a fuçar numa coisa aqui, outra ali. Até que me deparei com um caderno. O caderno estava aberto numa página em branco. Só que dava para ver a marca do que tinha sido escrito na página anterior. Página esta que tinha sido arrancada. Sabe aquela marca que fica na outra página, pela pressão da caneta? Dependendo da força que a pessoa usa para escrever, dá até para ler. Pois foi exatamente isso que aconteceu. Logo no início da folha, me chamou a atenção aquela frase: não quero te pressionar, Marlene, mas falta menos de 10 dias para o meu casamento. Ou você decide de uma vez o que quer da vida, ou eu vou acabar cometendo uma loucura. Eu li aquilo, estremeci. Meu Deus, o que significa isso? Era a letra dele, do Ronei. E aquele bilhete que tinha sido escrito, aquela carta, sei lá, na página anterior que tinha sido arrancada. Nesse bilhete, ele se dirigia a ela, em termos que quase me enlouqueceu, porque eu não entendi nada. Cheguei a ler de novo aquela frase: não quero te pressionar, Marlene, mas falta menos de 10 dias para o meu casamento. Ou você decide de uma vez o que quer da vida, ou eu vou acabar cometendo uma loucura. Mas, meu Deus do céu, o que significa isso? Ronei e a Marlene? Mas não pode. Meu corpo todo estremeceu. Até porque reconheci a letra do meu noivo. Não havia dúvida nenhuma. Era a letra dele. A marca não estava assim muito forte, mas deu para ler perfeitamente aquelas palavras. Olha, não sei nem como tive presença de espírito para pegar um lápis e riscar aquela folha toda e desta forma destacar ainda mais aquelas marcas da caneta que ele tinha pressionado contra o papel, no bilhete que tinha escrito na página anterior e depois arrancado. Deu para ler quase tudo. A certa altura, ele dizia: não acho que depois do casamento as coisas vão melhorar. Na minha opinião, aí mesmo é que vai ficar difícil da gente se ver. Por que você não foge comigo, Marlene? A gente vai embora para um lugar bem longe. Você sabe que eu te amo mais do que tudo, que eu só aceitei continuar com essa história de casamento porque você pediu. Pense, Marlene, só faltam 10 dias. Quanto mais a gente adiar, mais complicado vai ficar. Me ligue na sexta-feira, depois que sair do serviço. Preciso conversar com você antes de aparecer na casa da Vera. Nessas alturas, eu já estava zonza. No final do bilhete, para o meu desespero, a pá de cal ainda tinha aquela declaração de amor. Beijos de quem não te esquece um segundo, Ronei.
Eu arranquei aquela maldita folha e segurei com tanta força, mas com tanta força, que quase a destruí. Depois, desamassei a folha de volta. Li outra vez, reli. Li outra vez, mais uma. Li 1000 vezes. Eu não conseguia acreditar. Na verdade, eu não queria acreditar. Foi inevitável lembrar daquela cena na noite anterior. Ele chamando a atenção da minha cunhada sem a menor cerimônia na frente de todo mundo. O telefone dela tinha tocado. E ela, em vez de atender ali na frente de todo mundo, não, foi lá para o quarto, como se não quisesse que a gente ouvisse o que ela ia falar. Em vez do meu irmão, que era o marido dela, se doer por aquela atitude da mulher e cobrar dela, chamar a sua atenção, não! Meu irmão ficou quieto. Quem chamou a atenção da Marlene foi o meu noivo. Aos poucos também, eu puxei da memória e foram surgindo na minha mente outros episódios do passado envolvendo os dois, aos quais, pelo menos até aquele instante, eu nunca tinha dado importância. Eu lembrava de pelo menos 2 vezes que ele tinha se oferecido para buscar a minha cunhada no terminal, quando estávamos reunidos ali em casa, fazendo um churrasco, por exemplo. O meu irmão na churrasqueira, cuidando da carne, e o Ronei se oferecia para buscar a Marlene no terminal. Não se preocupa não, Beto. Eu pego a Marlene. Continue aí cuidando da carne, que você manja mais disso do que eu, né? Claro. Agora eu entendia. Sem contar outras tantas vezes que eles ficavam de cochicho num canto. Para mim, assim como para todo mundo, não tinha nada demais. Quando que eu podia imaginar, meu Deus? Os 2 desgraçados estavam aprontando debaixo do meu nariz. E do nariz do meu irmão também. No dia em que encontrei aquele bilhete, nem o esperei chegar do serviço. Voltei para casa arrasada, com a prova do crime na mão. Fiquei pensando também no pobre do meu irmão. O coitado nem devia fazer ideia que a sem vergonha da sua esposa, que ele colocava num pedestal, estivesse de caso com o meu noivo. Qual seria sua reação quando ficasse sabendo? Foi o que me perguntei enquanto entrava pelo portão. Lembro que me tranquei no quarto. Peguei o vestido de noiva do armário e o coloquei sobre a mesa. O vestido, o buquê, a grinalda, tudo. Tudo preparado. Peguei também alguns convites que tinham sobrado e os espalhei ao lado do vestido. De repente, tudo o que tinha acontecido começou a me parecer um pesadelo, a ponto de eu chegar a me perguntar: será que está acontecendo mesmo? E de repente, tudo o que eu tinha sonhado também passou como um filme na tela do meu pensamento. Nossa casa, os filhos que teríamos, as viagens que faríamos, os natais, os outros feriados, até algumas cenas do meu casamento. A cerimônia, as fotos, os depoimentos, depois o jantar, o baile. Quantas vezes eu já tinha imaginado aquilo tudo, meu Deus? Centenas. Tanto tempo organizando tudo e para quê? Para nada. O tempo todo, ele me atraiçoando. Como ele pôde, meu Deus? Não era apenas o fato de ter me enganado.
O problema é que ele me iludiu. Fiquei arrasada. Sem chão, sem rumo, sem nada. Simplesmente arrasada. Sobre a cama, meu vestido, aqueles convites e na minha mão aquela folha de caderno. A página tinha ficado marcada com o bilhete que o safado escreveu para a amante. Minha própria cunhada e meu noivo. Como eu pude ser tão idiota? Como eu nunca percebi? Nem eu, nem o tonto do meu irmão. Como que a gente não se deu conta de que os dois andavam nos enganando na maior cara dura, debaixo do nosso nariz? Os dois eram amantes. Eu olhava para aquele pedaço de papel e chorava. A letra era do safado, de modo que não tinha nem como lhe tentar negar. A letra e a assinatura. A ideia era de esfregar aquele papel na cara dele. Só que depois não sei o que me deu. Talvez covardia, talvez medo. Resolvi guardá-lo. Pelo menos até o dia do casamento. Nesse meio tempo eu pensaria. Não comentei aquilo com ninguém, nem com a minha mãe. Para o meu irmão, claro, eu não quis falar nada porque sabia que ele não ia deixar barato. Fiquei com medo de acontecer uma tragédia. No fundo, eu esperava que a qualquer momento o cretino me procurasse e desmanchasse tudo. Ou então, que fugisse com a ordinária da Marlene, sem dar satisfação a ninguém. Só que os dias foram passando e nada. Naturalmente que eu notei que ele andava estranho. Ele e a vadia. Só que mesmo assim, fiquei na minha. No fundo, eu ainda estava em dúvida se casava ou se não casava. Na verdade, estava tão atarantada que ainda não sabia direito o que fazer. Quando me dei conta, o tempo tinha passado. E eu já estava entrando pela porta da igreja ao som da marcha nupcial. Meu pai a meu lado, me conduzindo. Só que em vez de feliz, eu me sentia como se estivesse dopada. Eu olhava para a cara dos convidados e não conseguia nem distinguir o rosto de ninguém. Tenho certeza de que muitos estranharam quando me viram caminhando em direção ao altar. Porque o normal seria uma noiva feliz, sorridente, orgulhosa, com os olhos brilhando de tanta felicidade. Minha cara, no entanto, estava fechada. Os olhos sem nenhum brilho, tentando esconder a dor, a decepção, a amargura e a raiva de quem acaba de saber que foi traída pelo homem que ama. Não fosse pelo meu pai, que me apoiava pelo braço e me conduzia, acho que eu não teria nem forças para chegar até o altar. Quando cheguei diante do meu futuro marido, e ele se aproximou de mim, só eu sei o que senti. Deu para notar nos seus olhos que também ele estava se casando a contragosto. A desgraçada da sua amante, aquela a quem meu irmão idolatrava e chamava de esposa, também estava ali, diante do altar, ao lado do Beto, até porque eram padrinhos. Ela também não estava com uma expressão muito feliz. Mas de todos ali, naquela igreja, só eu entendia o motivo. Cínica, fingida, desgraçada, ordinária. Como pôde?
Como pôde, meu Deus, e pensar que tantas vezes eu tinha lhe pedido conselhos? Fingida! Eu não conseguia prestar atenção numa palavra do que o padre falava. Olhava para ele e via a sua boca se mexendo, mas não conseguia distinguir uma única palavra. Tudo parecia estar a milhas de distância de mim. Na verdade, eu nem parecia estar ali. Na hora do sim, ele teve de repetir a pergunta 2 vezes. E nesta hora, em vez de responder, eu fiquei calada, olhando para o seu rosto. Claro que logo começou um burburinho entre os convidados por conta do meu silêncio. Só que aí o Ronei me deu um chacoalhão, como que para me acordar. Ô Vera, não escutou o que o padre perguntou? Naquela hora, não sei o que deu em mim. Minha vontade era de dizer não e sair correndo porta fora. E, no entanto, não sei por que respondi. Sim. Sim, eu aceito. A minha voz saiu tão estranha que até parecia a voz de outra pessoa. O casamento estava consumado. Não propriamente a contragosto, já que eu o amava, mas com um estado de espírito bem diferente daquilo que eu sonhava. Não faz muito que estamos casados. Eu ainda não sei o que fazer em relação a isso. Tenho medo de trazer toda essa história à tona e acabar provocando uma tragédia na minha família. Porque há também o meu irmão. Acho que foi por isso que decidi levar o casamento adiante. Por isso e também porque lá no fundo eu tenho esperança de que meu marido bote a mão na consciência e se dê conta do tamanho da safadeza que está fazendo comigo. Não sei se eles continuam tendo um caso. Tento vigiar os seus passos, mas não posso fazer isso 24 horas por dia. Talvez eles continuem se encontrando. Talvez não. Sinceramente, não sei. Claro que não estou feliz. Às vezes a tristeza é tão grande que me tranco no quarto durante o dia todo. Simplesmente não faço nada o dia inteiro, nem a comida. Só saio mesmo quando começa a chegar a hora de ele chegar do serviço. Difícil mesmo é nas reuniões de família, quando é inevitável que os dois fiquem próximos. Para mim é um tormento, porque eu os fico vigiando o tempo todo. Noto os olhares, sinto o clima que paira entre os dois. E mesmo assim, não sei porquê, não consigo tomar uma atitude. Quando o pego com o olhar perdido, aqui em casa mesmo, olhando por nada, me sinto morrer. Porque com certeza ele está pensando na outra. Só eu sei como me sinto. Tem horas que a vontade é de jogar tudo pro alto e escancarar a verdade de vez. Colocar de uma vez por todas o dedo na ferida. E que se dane o resto. Doa quem doer. Só que, repito, ao mesmo tempo tenho medo de provocar uma tragédia em família. Por isso vou vivendo assim. Tapando o sol com a peneira. Com a esperança de que, de repente, tudo se ajeite e eu possa ser feliz do jeito que tanto sonhei. Às vezes penso que, não sei, quem sabe se eu engravidasse, ele criasse um pouco de juízo. Ah, como eu rezo para que isso aconteça. É tudo o que eu mais queria dessa vida. Um pouco de paz e sossego. Coisas que não tenho tido
nesses últimos meses. É tudo o que eu peço da vida. É só isso que eu queria. Despertar desse pesadelo e começar finalmente a viver o sonho que tanto tempo acalentei.